eu queria, se ele escreveu muito, eu queria ver o que é que ele escreveu, porque pode ser que ele escreveu com o máximo de detalhes possível e não deixa de estar correto também, entendeu? Talvez foi o Aleph, não foi Aleph, que me mandou um e-mail perguntando qual é o nível de rigor que eu vou exigir para, né, para corrigir o que eu exijo que vocês escrevam. Como eu falei, quem já foi meu aluno já sabe, eu deixo que vocês sejam livres de escolher o que é o nível de rigor. Obviamente que talvez não seja o mesmo do meu, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: eu estou escrevendo para que outro aluno do meu curso, não o professor, mas o aluno da minha turma, meu colega, possa ler e entender o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, por exemplo, Walter, se você leu e não entendeu alguma coisa, então é o momento que você pode discutir com a pessoa que fez com você essa questão. Pediu que ele possa explicar um pouco mais ou detalhar um passo a mais. Ou se realmente ele está escrevendo algo a mais, você precisa ser o crítico, não o crítico de criticar o que a pessoa fez, mas o crítico da solução. Eu acho que vocês devem se unir para fazer isso, entendeu? Não criticar no sentido mal, mas de avaliar um ao outro o que é que cada um está escrevendo para o outro, entendeu? Porque isso ajuda. Eu confesso que, particularmente para mim, isso me ajudou muito no período da minha universidade. Eu trabalhar com outros colegas perceber, não, aqui não ficou tão claro, você precisa ser um pouco mais detalhista nesse ponto. Não é tão óbvio isso que você está afirmando. Ok, então vamos lá procurar uma maneira de detalhar um pouco mais. Ou, isso aqui eu acho que todo mundo já sabe, é trivial, então vamos tirar isso. Então, esse tipo de, de autocrítica tem que ser feita. E é assim que eu vou corrigir a questão de vocês. Tá? Eu vou pegar a questão de vocês, vou começar a ler e vou começar a perceber se realmente o nível de vocês e o que foi abordado em aula está exatamente expresso naquela solução que você deu para o problema. Entendeu, Valder? Eu acho que eu vou seguir mais ou menos essa linha. Então, para eu responder o que seria que ele teria feito de errado ou não, o que seria, era dar uma analisada na solução da questão dele. Mas, feita a primeira questão, é tranquilo, né? Ele esqueceu de me mandar, eu lembrei aqui agora, para ele me mandar. Porque ele respondeu comigo, tipo assim, tipo, ele ia mais ou menos, sabe aquele esquema, pai segurando o filho nos braços para ir engatinhando, tá? Para aprender a andar. Aí Beleza. ele ia me fazendo pensar, entendeu? Como é que responde isso aqui? Por que isso aqui, entendeu? Perfeito. Aí a primeira questão eu fui tranquilo, a segunda eu já respondi sozinho, aí chegou nessa terceira engasgou legal, que ficou um negócio muito grande. Ele falou até dessa questão da permutação, do porquê. Ele falou até algo assim, poderia até pensar numa indução finita, mas nem tanto. Assim, aí ele foi trabalhar, ficou um negócio bem grande que particularmente, eu não entendi muito bem a resposta, né? Que aí ele falou que, poxa, é bom, assim, eu respondo hoje assim porque eu já vi essa sacada de outras questões. Isso. Então, o fato de você estar vendo é bom não se assustar, mas ela te ajuda a amadurecer, a enxergar as outras questões já com essa sacada aqui. Boa. Aí assim que ele me mandar, eu mostro aqui. Tá bom, sem problema. O que eu acho que... Bom, eu vou dar uma dica aqui. Talvez questões que você quer provar que essa função para conjuntos finitos é sobrejetora, suponha que não. Suponha que exista um elemento em A que não é imagem de ninguém. E tenta encontrar uma contradição. Vai furar exatamente o fato de ser injetora. Tá? Vinícius levantou a mão. Ele Para foi provar. mal, Vinícius, só Não, pode rapidinho. falar, Ele pode fez falar. até um desenho que foi justamente isso que o senhor falou. Pelo Uhum. desenho eu entendi, mas na hora da escrita saiu nada. Então, uma coisa boa você já tem, né? Que aprendeu lá em Fundamentos 2. Desenho não prova nada, então você, olhando o desenho, já teria que fazer uma formalização. Isso já é uma coisa ótima, já deu um passo muito grande. Pode falar, Vinícius.
Para provar que é uma permutação, é só provar que é uma bijeção, né? Isso. Essa parte é... O problema, então, é provar que ela é sobrejetora. Porque se mostra que é sobrejetora usando a... Cadê? A definição de ser bijetora que a gente utilizou é ser injetora e sobrejetora. Aqui a letra C é uma caracterização, tem inversa, a esquerda e a direita. Eldon. O que eu ia falar era uma dica para essa terceira questão que eu usei, pode ser que seja útil para alguém. É que se um conjunto se uma função se um conjunto é finito, então tem uma bijeção entre esse conjunto e um outro conjunto que você consegue listar os elementos. Sei lá, 1, 2, 3 até N. Aí enumerar, né? Que é o processo de numeração. Okay. Isso. Aí eu acho que fazendo assim, comparando em si essa função que você consegue contar os elementos, é mais fácil do que você olhar para a função em si. Porque pelo um B e pelo um C, você vai ter que, quando você compor essas funções, elas vão ser bijetivas, né, pelo item 1B. Então, olhar para a função que você é mais fácil contar, quer dizer, é mais fácil visualizar, né, a contagem dela é mais fácil do que você olhar para o próprio conjunto A. Eu fiz dessa forma, assim. É claro, quando você faz essa enumeração, você constrói uma bijeção. Sabendo da questão da questão B, a contrapositiva, inclusive, né? Se você vai compor com se essa composição não é bijeção, né? Então, uma delas não é bijeção. Como a enumeração então a outra não é. Então, teria uma contradição. Perfeito. Aleph. Professor, tem aquele teorema, né, que diz que se a gente tem uma função injetora de A para B e tem outra função injetora de B para A, então e tem outra função injetora de B para C, então A e C são equipotentes. Como é aquele teorema, acho que é Cantor, Schroeder, Bernstein? Qual é? Que eu não entendi uma parte que falha um pouco. Que fala que se existe uma função injetora de A para B e se existe uma função injetora também de B para A, então A e B são equipotentes, né? Equipotentes, sim, isso é verdade. Esse exercício 3... Não necessariamente você está provando que que existe uma bijeção, mas para conjuntos finitos, sim. Sim, para existir a bijeção nesse teorema, tem que usar um pouco além, né, o axioma da escolha lá também, né, para existir a função para dizer quem ela é, né? Exatamente. Beleza. Perfeito. Mas, no caso finito, essa questão 3, junto com esse teorema, ela seria corolário, né, desse teorema ou não? Você poderia, sim, escrever um resultado como um corolário imediato dessa. Essa questão seria um corolário imediato. No caso do conjunto. Pode falar. Esse foi o tipo de dúvida que eu tive. Tipo, o que é que vale, tipo, desses teoremas lá da teoria de conjuntos e tal, para a gente fazer? Como as perguntas são, assim, na base mesmo, né, perguntas sobre funções, eu supus muito pouco, sabe? Na hora de fazer as questões. Perfeito. Se você está supondo muito... como eu falei na primeira aula, eu estou considerando que a teoria de conjuntos está bem formalizada. Então, tudo que você puder usar da teoria de conjuntos aqui, eu vou aceitar. Tá? Mas justifica, por exemplo, isso é um teorema da teoria de conjuntos. Tudo bem, talvez eu não vou pedir prova para isso. Mas se você fizer a prova, melhor ainda. Entendeu? Fez a prova, fez a demonstração disso, de algum resultado da teoria de conjuntos, perfeito, entendeu? Agora, o que não pode é você, talvez, usar uma coisa que não é verdade na teoria de conjuntos. Mas se é verdade, eu vou analisar que é verdade ou não. Porque eu estou assumindo que a teoria de conjuntos está bem formalizada aqui. Então, se usou um teorema da teoria de conjuntos, beleza. Ou que a prova é até simples, não tem problema. Isso aí não vou exigir a prova disso. Mas se colocar a prova, melhor ainda. Tá bom? Vinícius. Eldon falou que um conjunto finito está em bijeção com um conjunto inumerável, é isso? Não, com um outro conjunto finito, subconjunto finito dos números naturais, por exemplo. Ou seja,
Se ele é finito, você pode contar. Ele tem N elementos. Então, você pode conseguir uma abjeção dos números de 1 a N até esse conjunto. Aí não precisa entrar na... É como, assim, deixa eu tentar só, talvez com um diagrama. Então, por exemplo, se o número de elementos desse conjunto é N, né? Então, você tem um conjunto, sei lá, 0, 1, até N menos 1. Esse conjunto tem N elementos. Você consegue uma abjeção dele em A. Eu fiquei pensando como é que provaria isso. Mas acho que não precisa entrar nesse detalhe, né? Não, como ele tem N elementos, você consegue contar, né? Isso é o princípio de contagem. Como ele tem N elementos, então você consegue... É aquela coisa, você pode escrever esses elementos daqui como sendo A0 até a N menos 1. Quando você indexou os elementos por números naturais, você está construindo objeção. Ah, tá. Indexar um conjunto finito por números naturais é construir objeção. Então, você tem uma abjeção aqui, e se você tem uma função injetora aqui, né? Para o próprio conjunto A, que é aquela função injetora, você pode compor essas duas. Então, você teria uma... não sei. É que agora eu teria que ver a sua solução, Eldo, só para... Pode falar, Eldo. Não, eu ia falar da quarta questão, que tem uma relação com isso, né? Que tem uma relação com combinatória. Que é quantas são as funções de injetoras e quantas são as funções que existem de A para B. Isso, beleza. Isso, pronto. Isso também. Mas em relação à resolução da terceira, eu posso mandar depois para os outros. Porque essa composição aqui não necessariamente vai ser uma abjeção aqui, né? Porque esse cara daqui, se você supor que não é abjeção. Mas ela continua sendo injetora. Né? E aí dá problema, né? Porque se essa daqui é injetora, essa daqui é injeção, isso daqui também vai ser injeção. Porque, além dela, porque eu considerei a seguinte composição. Eu supus, né, que essa função aí fosse φ, aí eu compus φ a menos 1 com f e depois compus com φ. Essa daqui é φ, você pegou o φ, essa daqui. Isso. Então você pegou a φ a menos 1 e composta com a outra abjeção aqui, é isso? Isso. Peguei φ, compus com f, depois compus com f a menos 1. Aí ele vai estar levando, no caso, o subconjunto, né, dos naturais são os próprios subconjuntos dos naturais. Daqui para aqui é a φ a menos 1. Essa daqui qual é? Essa é a função que vai de A em A, F. Não, de A em A está aqui embaixo, é a sigma. A φ a menos 1. A φ a menos 1 é essa. A mesma φ? Não, é F. Eu estava vendo a flecha investida. Essa daqui também é φ? Então tem um problema. Aqui não necessariamente a composição dá essa sigma. Tem que ver. Porque a composição aqui vai dar identidade. Calma. Tá errado aí. A φ, a menos 1, é que vai de A em IN. Isso, essa daqui, né? Isso. E a menos 1. Essa daqui é a própria φ ou é outra? Isso aí... Você não... Bom, me manda a questão, depois eu dou uma olhada. Melhor. Talvez eu confundi aqui com o meu diagrama, deu um confundi. Porque, na verdade, eu nem considerei o conjunto com zero. Ok. Pode ser também. Você pode considerar do 1 até o N. Isso não tem problema. Aqui. Isso também não tem problema. E aqui, como se você estivesse indexando a partir do 1, né? Isso mesmo. Não tem problema. Isso não tem problema. Mas, enfim, talvez pelo diagrama, não sei se... Eu quero ver a sua solução, porque essa daqui eu estou seguindo a sua ideia. Mas supor que a função não é sobrejetora, pode induzir a uma contradição. Pense sobre isso. Ok, eu vou pensar.
Tá? Aí, obviamente, tem que entrar a propriedade de ser finita. Tá bom? O que Tá acontece? certo. Se aqui... Bom, vamos lá, mais uma dica. Se aqui não é sobrejetor, essa função, então existe um elemento aqui que não é a imagem de ninguém. Você vai concluir que tem dois elementos de A que têm a mesma imagem, furor sem injetora. É isso, essa é a ideia. Tá bom? Mas vamos... Ai, fechou aqui. Vamos pensar... Eu quero que vocês pensem, depois a gente discute mais. É aquela mesma dica de sempre, né? Quando a questão aparentemente é trivial, usar a contrapositiva ou redução absurda, né? Então vamos lá, gente, já são 9h15 já. Ó, o que eu ia falar? Eu já coloquei lá esse slide da aula 3, as pessoas que querem, eu coloquei lá na pasta, obviamente, a pré-aula, né? Depois da aula eu coloco tudo que eu escrevi aqui sobre essa aula, eu também coloco lá, beleza? O vídeo da aula anterior também já está. E sobre a monitoria, o estágio de Aloysio vai começar na próxima sexta. Ele pode também discutir com ele, tá? Algumas questões. Então vamos lá, gente. Na aula passada a gente começou a falar, só relembrando aqui, o que a gente falou de estruturas binárias. E dentro dessas estruturas binárias, a gente viu exemplos, começou a discutir, teve aquela discussão imensa sobre essa confusão que as pessoas sempre têm em enxergar uma operação binária como as operações usuais de numéricos, mas a finalidade exatamente da teoria de grupos é exatamente sair dessa zona da Nicofor e aplicar essa teoria de maneira abstrata em outros ambientes, tá? Então, talvez a gente faça mais alguns exemplos. Então a gente viu, e aí a gente começou a colocar propriedades, analisar propriedades dentro das estruturas binárias. Então a gente viu a propriedade de associatividade, né? Que era aquela propriedade A, B, C igual a, B, C. E aí a gente viu que nem toda estrutura binária possui essa propriedade de associatividade. Então, nem toda a estrutura binária, a gente fez exemplo com a tabela e fez outro exemplo lá, aquele n ao quadrado, mais não sei quanto, que eu não lembro. Tá? Aí a gente colocou também a associativa, a gente colocou o elemento identidade, e foi aí que a gente parou, não foi? O neutro, que é a mesma coisa do neutro, do elemento neutro. Tá? E aí lembra que eu falei que o nome identidade vem exatamente dessa estrutura binária, né? Com a composição, onde a função identidade faz o papel do elemento neutro nessa operação. Tá? Então, por isso essa palavra identidade. Alguns livros usam neutro como nome identidade, mas eu acho que aqui os livros mais brasileiros usam como elemento neutro. Tá? E aí, um dos resultados que ficou faltando provar, aqui a definição de elemento de identidade, eu coloquei nessa aula de hoje. E aí a gente ia iniciando esse teorema e até que a Helena cortou nosso prazer em fazer a prova. E eu deixei de exercício para vocês. Vocês fizeram o exercício simples, é aquele exercício que o Eldo mesmo falou, suponha que tem dois, e aí prova a unicidade, né? Prova que eles são iguais. Então essa prova aqui é fácil mesmo, não tem dificuldade. Eu deixei como exercício. Então eu vou deixar para... Tá? Aquela coisa, suponha que tem dois elementos de identidade, aí você consegue provar a unicidade. Beleza? Tinha alguma dúvida até aí, gente? Não. Beleza. Qualquer coisa pode interromper. Viu? Ótimo. Então até aí tudo bem.
Então, mais uma propriedade que a gente vai ver, mais uma, que é a existência de elemento inverso, tá? Então, dado uma estrutura binária com elemento de identidade E, um elemento inverso de A é um elemento A', tal que satisfaz isso aqui, ó. Quando você opera o A' à direita do A, ele dá o neutro, a identidade, ou quando você... E a mesma coisa acontece quando você opera à esquerda, tá? Beleza? Então, a existência de inverso, tá? Então, aqui eu coloquei só para lembrar que o elemento inverso sempre será denotado dessa forma, ó, A menos 1. E aí, obviamente, de onde é que vem essa notação? Se você considerar o conjunto dos números inteiros, tá, com a multiplicação, todo elemento desse conjunto tem um inverso, né? Então, se você tomar n aqui, o inverso de n o inverso, deixa eu colocar assim, o inverso é n a menos 1, ou 1 sobre n. Tá? Então, por isso que a notação é usada essa. Professor? Diga aí. Inverso dos racionais, né? Sim. É porque o senhor falou inteiros. Desculpa, os racionais. Como eu coloquei, tudo bem. Obrigado, viu? Então é isso mesmo. O inverso seria esse cara, né? Mas tudo bem, tá tudo bem aí, né? Até aí, não tem... Sim. O inverso seria 1 sobre Q. Tudo bem, se você considerar, os racionais sempre tem essa cara, né? P sobre Q. Não é isso? Então, 1 sobre N vai ser quem? Q sobre P. Beleza? Então, esse é inverso. Tá? Vamos ver exemplo daqueles que não tem, de uma estrutura binária que não tem inverso. Se você considerar Z com a multiplicação, né? Agora foi... Mas ali no caso tem que tomar cuidado, né? Porque tem que tirar o zero, senão não faz sentido. Né? Claro, tem razão, tem razão. É verdade. Esse cara daqui. Obrigado, El. Exatamente. Você tem que tirar o zero por causa do zero sobre zero. E esse cara daqui? Vamos lá, se eu tirar o zero também, né? Ele tem inversos elementos? Não, porque não vai ter elementos definidos no conjunto. Exatamente. Se N pertence a esse cara daqui, né? Então, 1 sobre N, ele não pertence a esse conjunto. Se ele não pertence a esse conjunto, não tem como ter inverso. Multiplicativo. Agora, se você tomar Z com a soma, tudo bem. Ok. Esse daqui é um tipo de exemplo de estrutura binária que é associativa. Tem elemento neutro, tá? E tem inverso. Para todos os elementos. Tá? Vamos lá, mais um exemplo aqui, numérico, né? N com a soma. É ou não Também é? não. Também não. Não, por que não? Porque aí teria que ter os números negativos, né? É aquele número, ou seja, dado um A natural, o inverso seria um cara... Vamos lá, vou fazer uma confusão de notação com vocês. Então, que A operado com A menos 1 teria que dar 0. Então, esse cara teria... Existe esse cara, dado um número natural, um outro número natural onde somado dá 0? Não. Não existe. Só poderia ser o oposto, que só está nos inteiros. Exatamente. Teria que ser o oposto, e esse cara não estaria nos números naturais.
Vamos ver sair agora desse ambiente dos números, tá? E vamos lá para um ambiente mais amplo. Considere as matrizes n por n sobre o conjunto dos números reais, tá? Agora a matriz n por n. Eu vou considerar com a soma. Esse cara tem inverso? Uma matriz aqui tem inverso? Vamos lá. Vai ter inverso se somente se tiver determinante zero. Se for o conjunto das matrizes... É com a soma. Então, eu vou pegar a IJ aqui, tá? Eu denoto assim a IJ, a matriz, mas lembra que... Tá, eu vou denotar diferente. Quem seria o inverso desse cara? A1, A1, A1. Tá? Quem seria o inverso desse cara? Nessa estrutura binária. Como você realiza... Diga aí, Aleph. Multiplica cada elemento da matriz por -1. Isso, exatamente. É só pegar o oposto de cada entrada aqui, né? Menos a NN, tá? Você faz menos todos os caras. Beleza? Então, esse cara daqui é o inverso desse. Sobre esta estrutura binária, com a soma, tá? Com a soma. Beleza? Aí, o que o Eldo já estava antecipando... Diga aí. Sim. Não é oposto? Vamos lá. Qual é a definição de elemento inverso? É quando você pegar um elemento daqui, operar com essa operação e der o elemento neutro. Se você pegar esse cara e somar com esse daqui, não dá a matriz nula? Dá a matriz nula? Dá. Então, esse cara aqui é o inverso. O que a gente chama de oposto é quando a gente está com conjuntos numéricos ou matrizes, onde a gente define uma relação de soma que não deixa de ser... a operação soma é um caso específico de uma operação binária. Então, os elementos opostos da operação soma são os inversos. Tá? A gente só está uniformizando o nome que a gente está dando. Ok? Você chama... Exatamente ontem, Simone falou que inverso e oposto eram simétricos, mas o oposto não era inverso, porque inverso era em relação à multiplicação, e em relação à adição era oposto. Mas ambos são chamados mas é só questão de convenção. Cada literatura você vai ver de uma forma diferente. Exatamente, Helena. Eu vou colocar essa observação mais para frente, que é o que normalmente acontece quando eu defino grupo, eu vou colocar essa observação. Muitos autores... Eu também ficava com essa dúvida que ela falou aí. Por isso que se eu estava falando aqui, eu estava mastigando isso na cabeça. Peraí, tem alguma coisa, ou eu que estou perdido. Enfim. Não está perdido não, gente. Vamos lá. Eu fiz de propósito aqui. Eu chamei quem é o inverso desse cara, usando essa notação que estamos utilizando na definição aqui, tá? Nessa nossa definição de elemento inverso, tá? Mas depende do ambiente que você está trabalhando. Se você está em uma estrutura de grupos, o oposto... Aí você tem um exemplo, um modelo para um grupo, que é, por exemplo, o inteiro com a soma. Então, o oposto é o inverso, nessa teoria de grupos. Tá? Nessa teoria de grupos. O que muitas vezes gera confusão, porque a gente começa a discutir sem perceber o ambiente que estamos. Tá? Por exemplo, qual é o curso de Simone? É o que? Álgebra linear. Não é isso? Sim. Pronto. O que acontece em álgebra linear é que ali aparecem duas operações no espaço vetorial. Uma operação que faz com que uma estrutura seja grupo e uma operação diferente, que é uma multiplicação por escalar. Então, isso aí já é um outro ambiente, tá? Mas, de qualquer forma, eu poderia definir um espaço vetorial sobre um grupo com multiplicação. Onde os meus vetores têm a multiplicação. É um grupo abeliano. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. O que importa é que a nossa definição de ser
inverso é satisfazer essa propriedade daqui. Você operar tanto à direita e à esquerda e dar um neutro. E é isso que está acontecendo aqui com as matrizes, né? Se você operar essa matriz aqui à esquerda ou à direita, sempre vai dar matriz nula. Então, esse cara, nessa estrutura binária, é o inverso. Quando essa estrutura binária é composta por... Você identifica a operação como soma, normalmente se chama de oposto. Tá? Mas em nenhum momento a gente vai introduzir aqui o que é elemento oposto. Nessa teoria não existe, só existe inverso. Ficou claro, Helena? Valder? Ficou, Darlan. Perfeito. Sim. Beleza. Vamos para um outro exemplo aqui. Beleza. Tomando agora as matrizes n por n com entrada real, e agora com a multiplicação. Esse cara daqui possui elemento inverso, todos os elementos? O Eldo tinha respondido já. Por isso que eu não falei de novo. Nem toda matriz aqui, né, são invertíveis. Tá? Nem todas as matrizes aqui são invertíveis. Então, nesse caso, nem todo elemento possui inverso. Desculpa, inverso. Nem todo elemento possui inverso. Agora eu estou lembrando, talvez em álgebra linear vocês ainda não estão falando de espaço vetorial, mas está olhando as matrizes com duas operações, a soma e a multiplicação. Tudo bem. Aí lá você precisa fazer essas duas, porque uma observe, esse daqui satisfaz essa propriedade, tá? Mas esse daqui não. Com essa multiplicação, não. Então a gente está olhando, na segunda parte do curso a gente vai olhar coisas desse tipo, um conjunto com duas operações. Na segunda parte do curso. Isso aqui é o que a gente chama de anel. Tá? Mas deixa isso para a segunda metade do curso. Agora a gente só vai preocupar em olhar uma operação binária. Beleza. Mas aí, o que é mais útil para os matemáticos é o que a gente chama, e a gente denota assim, que é tomar um subconjunto de todas as matrizes de n por n, onde esse cara aqui são as matrizes invertíveis. Ou seja, é um subconjunto daqui. Eu não estou olhando agora todas as matrizes n por n. Eu só estou olhando para aquelas que são invertíveis. Agora, se eu olhar ela só com as invertíveis, com a multiplicação, aí sim, todo mundo tem elemento inverso. Que eu já estou dizendo, mas são todos aqueles que são invertíveis. Tá bom? Todas as matrizes n por n que são invertíveis. Então, agora, esse cara aqui em específico, aqui, possui inverso. E aí, não sei se vocês já viram lá em álgebra linear, quando é que uma matriz é invertível? Se não viu, vou deixar essa pergunta em stand-by até que vocês vejam lá. Alguma dúvida até aí? Esse exemplo? Vamos para mais um exemplo. O último desse momento, depois a gente vai para a definição de grupo. Alguns outros exemplos que envolvem teoria dos números, eu vou dar mais para frente, que eu vou parar só para revisar um pouco sobre algoritmo da divisão, MDC e álgebra modular, tá? Aritmética modular. Até o momento a gente poderia falar, mas eu vou preferir falar com calma. Então, agora considere o seguinte, seja A um conjunto, SA, as permutações. Então, SA, com a composição, possui elemento inverso, todos os elementos de SA? Pergunta que eu faço. A gente já viu que ela é associativa, né? A gente viu também que ela possui
elemento identidade. Tá? E aqui? Ele possui elemento inverso para todos os elementos de SA? Ele consegue me dizer? Sim. E quem é? Dado um elemento aqui, uma permutação, quem é o elemento inverso dele? É o que faz por exemplo, quando você troca de posição, você faz a troca contrária do que você fez. Você leva... Seria a função inversa, né? Isso, sim. Claro, se você tem uma função de A para A, que é uma permutação, então ela é uma bijeção. Se ela é bijeção, terceira letra C do exercício 1, ela tem inversa. Tá? Ela tem inversa. Então, vou até escrever aqui, ó, pelo exercício 1, C, sigma possui função inversa. Sigma menos 1. Onde essa função inversa, o que é que ela faz? Sigma composto com sigma menos 1 vai dar a identidade de A. E a mesma coisa acontece quando você faz sigma menos 1 composto com sigma. Também dá identidade de A. É a da função identidade. Né? Vamos lá, só lendo aqui a lista, tá vendo? Alfa, bijetor, então, existe uma função, como é de A em A, né? Uma função bijetora onde ela faz isso. Só que como aqui ela vai de A em A, então, alfa' composto com alfa de A vai dar A, e alfa composto com alfa' de A, já que eu estou indo de A em A, também vai dar A. Então, dá a função identidade. Beleza, gente? Ficou claro esse exemplo? Então, de fato, ela satisfaz essas três propriedades. Ó. Ela é associativa, tem elemento de identidade, e todo elemento tem inverso. Quem não entender, fala, viu? Por favor. Professor, Diga aí. você pode explicar de novo? Claro. O que acontece? A gente já tinha visto que ela tem a propriedade de ser associativa e possui elemento de identidade. Tá? Então, uma permutação aqui, esse conjunto aqui é o conjunto das permutações, ou seja, são as funções que vai de A em A, que são bijeções. Então, eu quero saber se essa função, um elemento daqui, que é uma função bijetora, possui inverso. Nessa nossa definição, satisfaz essa nossa definição aqui, ó, de inverso. Ou seja, pegar sigma, compor com um sigma' e dar o elemento identidade daquela estrutura binária que é a função identidade. E se vocês lembram, na aula passada a gente fez isso. O elemento identidade aqui é exatamente esse cara, ó, a identidade de A, que é uma função que vai de A em A, que não mexe nesse cara, ele pega A e leva no próprio A. Lembra dessa função, identidade? Sim. Então, pelo aquele exercício 1, letra C, toda bijeção tem inversa. Então, se eu tenho esse cara daqui que é uma bijeção, né? Vou até escrever assim, ó. Só para ficar uma notação mais. Então, de A para A, eu tenho uma bijeção aqui, ele sempre tem uma inversa aqui voltando, né? Que é um sigma menos 1. De forma que ele satisfaz exatamente isso aqui, ó. Se você fizer sigma composto com sigma a menos 1 de A, como ela é inversa, você fazer isso, ó, pegar um elemento daqui, vir para aqui e voltar, ele volta para o mesmo elemento. Ele dá o próprio A. Tá? O próprio A é exatamente a identidade de A aplicada em A. Como está definido para todo A em Azinho, então eu tenho que sigma composto com sigma menos 1 é a identidade de A. Sim. Eu acho que assim eu lembrei daquele exemplo que o senhor fez da força. A gente está empurrando um objeto e a gente empurra para a posição inicial. Entendi. Isso, exatamente. A mesma coisa vai acontecer aqui quando você operar à esquerda. Bom, esse exemplo de permutações é um exemplo muito importante para a teoria de grupos. Tá?
assim como os exemplos de matrizes e os exemplos numéricos. O que acontece? No final da parte de grupos, daqui a 2 semanas, ou 3 semanas, 4 semanas, não, mais, 4 semanas, a gente vai estudar apenas grupos de permutações. São grupos bem importantes, porque esse mesmo grupo de permutações aplica em geometria e aplica em álgebra. Tá? Então, esse grupo de permutações é extremamente importante e você tem que sair desse curso sabendo bastante isso. Tá? Ah, e tem outro exemplo aqui. Vamos lá para o cubo de novo. O último exemplo. O movimento do cubo, ele possui inverso. Olha para aqui, ó. Se eu aplicar esse movimento do cubo, que é girar, ele tem um inverso, que é girar ao contrário. Qualquer movimento que eu faço no cubo, ele tem um inverso, que é girar ao contrário. Esses daqui são os movimentos básicos, tá? Depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Você fez o movimento ao contrário, ele retorna. Então, todos esses movimentos básicos do grupo têm um inverso. Tá? Isso faz com que essa estrutura binária dos movimentos do cubo tenha elemento inverso. Mas a gente não vai entrar em detalhes, tá? Agora. Beleza? Mais uma vez lembrando, o grupo dos cubos é um grupo específico de permutações, tá? Porque permutar é exatamente você mudar os caras de lugar. Né? Permutar um elemento, os elementos de A é você mudar eles de lugar. Beleza? Alguma dúvida sobre esses exemplos aí? Só uma dúvida, professor, que o senhor falou que vai ser muito importante estudar os grupos de permutações. Mas por quê? Vamos lá. O que é que acontece? Primeiro, lembra que eu fiz... Ah, tem outro aqui, um outro site aqui legalzinho. Onde é que tá? Eu apaguei. Ah, eu saí daqui do... Ah, aqui. Lembra que eu falei da outra vez que você fazer movimentos rígidos em certas figuras geométricas, ele não altera a sua... Ou seja, se você pegar um pentágono e for dando giros assim, ó, de, sei lá, pegar giros em determinados graus, aquele grau, peraí. 72 graus, né? Se você girar aqui, ele não altera, ele continua sendo um pentágono. Se você fizer uma rotação por meio de um eixo fixo que toma uma dos vértices aqui, ó, ele não muda a configuração. Né? Para o quadrado, lembra que o quadrado a gente conversou também do quadrado. Quadrado você está girando aqui, ó. Todos esses movimentos que estão sendo feitos no quadrado aí, deixa invariante a figura quadrado. A gente vai ver lá, quando a gente estudar especificamente grupo de permutação, que todos esses casos aí formam uma estrutura de grupo. Ou seja, você compor, girei 90 graus, com girar em torno de um eixo, fazer uma rotação em torno de um eixo, é um movimento que deixa rígido o quadrado. Então, compor todos esses movimentos deixa rígido o quadrado. Então, isso forma uma estrutura binária que é extremamente útil em geometria. Tá? Por isso que o estudo das permutações é importante. Uma outra aplicação de estudo de permutações que não é em geometria, que é em álgebra. Aí, só quando vocês fizerem teoria de Galois, que é quando, para provar que polinômios de grau maior ou igual a 5, ela não tem soluções por radicais. Ele usa exatamente o grupo de permutações das raízes do polinômio. Ele usa isso para conseguir concluir esse teorema tão bonito da matemática. Beleza, Lucas? Ok. Então, já tem duas aplicações interessantes aí do grupo de permutações. Outro é em física, já se usa também, até inclusive grupo de permutação, que é em equações diferenciadas, especificamente. Os sistemas dinâmicos se usa também grupo de permutação. Tá? Biologia usa também.
Mas, enfim, depois a gente conversa mais sobre possíveis aplicações. Mas vamos para a definição de grupos. Agora sim, a gente vai entrar, enfim, na teoria de grupos, depois de um tanto tempo. Um grupo nada mais é uma estrutura binária com essas três propriedades. É associativa, possui elemento de identidade, e todo elemento... Tem 2 I aqui em identidade. Né? E todo elemento de G possui inverso. Isso é um grupo. Deixa aí. Isso é um grupo. Uma estrutura binária que satisfaz esses 3 axiomas. Possui a propriedade de associativa, possui elemento de identidade, e todo elemento de G possui inverso. Então, desses exemplos anteriores que a gente viu, as permutações sobre um conjunto A com a composição é um grupo. Tá? As matrizes invertíveis com a multiplicação é um grupo. As matrizes N por N com a soma é um grupo. Esse daqui não é um grupo, porque não possui inverso. Os inteiros com a soma é um grupo. Tá? Os racionais com menos o zero com a multiplicação é um grupo. Tem mais exemplo? Não. Né? Mais. Enfim. Obviamente, R com a soma é um grupo. Se tem mais algum exemplo interessante que eu possa fazer. Acho que não tem, não. Só não sei os numéricos, não os EPs aí. Mas a gente vai fazer mais pra frente. Tá bom, gente? Então a definição de grupo é simplesmente isso. Uma estrutura binária, então um conjunto com uma operação binária, que satisfaz esses 3 axiomas. É associativo, possui elemento de identidade, todo elemento de G possui inverso. Então, por exemplo, lá na lista de exercício, na parte de grupos, tem algumas questões que essa daqui é para você provar se possui associativa, se possui elemento de identidade, tá? Aqui é para completar a tabela. Deixa eu ver se tem algum... Aqui é para verificar se são grupos ou não, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Tomar essa estrutura binária e mostrar se ele satisfaz associatividade, sim, ok, possui elemento neutro, identidade, tá? E se todo elemento de G possui inverso. Tá? É isso que tem que fazer nesse exercício. Obviamente, o número complexo com a multiplicação, sim. Agora, aqui é uma outra operação distinta. Tá? Alguma dúvida sobre a definição de grupo? Não. Então, vamos lá. Um grupo ele é chamado abeliano quando ele satisfaz uma propriedade a mais. Além das 3 anteriores, ele satisfaz a comutatividade. Tá? Beleza? Um grupo é chamado abeliano se satisfaz a seguinte propriedade. Ele é comutativo. AB, operar A com B é a mesma coisa de operar B com A. Beleza? Beleza. Aí vocês podem perguntar, mas professor, por que esse nome abeliano? Não poderia ser simplesmente um grupo comutativo? Né? É abeliano porque é AB? Boa. Boa. Não é, Lucas. É por causa de um matemático chamado Abel. Tá? Tá. Então vamos falar um pouco sobre essa origem da teoria de grupo. Existem evidências de 3 raízes paralelas para o estudo abstrato da teoria de grupo. O que é que eu quero dizer com isso? 3 matemáticos, 3 linhas de pesquisa completamente distintas, que uma não estava em conexão com a outra, perceberam que analisar uma estrutura binária ajudaria ele a entender coisas mais complexas. Tá? Então, como eu falei, na geometria surgiu o estudo 2 invariantes por rotações. Tá? Então, o estudo de invariantes por rotações, você tinha figuras geométricas onde você fazia rotações em determinados eixos, né? E ele não mudava a forma daquela figura. Tá? Então, o estudo dessas invariantes dá informações sobre figuras geométricas, beleza?
sobre o estudo de geometria, superfície, sólidos, tudo isso, a teoria de grupos começou a ser estudada na geometria dessa forma. Na teoria dos números, no estudo dos primos, no estudo dos números primos, aí tem uma outra aplicabilidade extremamente importante, não simplesmente os números inteiros aí, tá? Com a soma, como grupo, mas vendo os elementos... quando eu falar de revisitar um pouco a teoria dos números, eu vou falar sobre ele, mas existe um grupo que é chamado o N, por exemplo, que é formado pelos conjuntos de todos os elementos x inteiro, tal que o MDC entre N e X é 1. Tá? Então, existe esse conjunto, e esse conjunto é um grupo. Tá? Então, a análise desses grupos, esse grupo dos elementos, que são relativamente primos a um número específico, ajuda dentro da teoria dos números. E a teoria das equações algébricas, que é o quê? Soluções, permutações, mais especificamente, né, permutações das raízes de polinômios. Ou seja, analisar raízes, permutações das raízes de polinômios, isso auxilia, utilizando a teoria de grupos, teoremas dentro da teoria de grupos, faz você concluir coisas sobre equações algébricas. Tá? Quem foi que... Eldon? Eu tinha visto que essa notação de o N aí, também tinha um grupo que era com um conjunto das raízes da unidade, alguma coisa assim. Isso para números complexos. Sim. Tá? Em números complexos, você tem as raízes da unidade, você não necessariamente tem uma única raiz. Tá? Sim. Unida. Então, dá para... Tem uma estrutura de grupos também, nos números complexos. Aí já nos números complexos, você tem análise das raízes da unidade, o grupo das raízes da unidade para um número complexo, quaternions, octônio, acontece aqui dentro da geometria. Em particular, na dinâmica, no cálculo. Entendi. Mas essas três áreas foram que deram origem a estudo abstrato de estruturas binárias. Tá? Então aparecem essas três áreas. Mas os principais protagonistas são esses caras aqui. Tá? Esse aqui é o Lagrange. Esse aqui é o tal do Abel. Tá? E o novinho, o Galois. Exatamente. Esse aqui é o famoso Galois. Tá? Então, esses três trabalharam... Lagrange ainda tinha trabalhos em geometria, mas também trabalhava em teorias algébricas. Tá? Em soluções de raízes, encontrar raízes de polinômio, analisar formas quadráticas, essas coisas. Tá? Abel também era teorias algébricas e Galois também estava preocupado em teorias algébricas. Então, Abel foi o primeiro a analisar estruturas binárias comutativas, grupos comutativos. Por isso, que em seus trabalhos ele apresenta, né, os grupos comutativos e faz uma grande quantidade de resultados sobre essas estruturas, e aí deram o nome desses grupos comutativos de grupos abelianos. Tá? Galois trabalha na teoria de grupos e ele fez um trabalho um pouco mais geral do que Abel fez. Abel também morreu muito novo, viu? Se eu não me engano, eu não lembro quem morreu mais novo, se foi Abel ou se foi Galois. Mas os dois tiveram mortes muito jovens. Abel, por exemplo, já tinha dado a prova de que polinômio de grau 5 não tem uma solução geral por radicais. Mas Galois, ele deu um resultado muito mais amplo. Ele deu não só de 5, qualquer polinômio com grau maior ou igual a 5. É impossível fazer. Tá? Então, apesar de não serem trabalhos completamente distintos, né? Um não conhecia o trabalho do outro, mas estavam trabalhando e sentiram essa possível aplicabilidade da teoria de grupos na teoria das equações algébricas. O curso de teoria de Galois é muito bonito e eu aconselho que todos tenham possibilidade de fazer e façam, porque é muito
E ele desenvolveu, Galois, com a sua técnica de solucionar esse problema, desenvolveu uma teoria completamente nova dentro da matemática, que é a teoria de Galois. Tá bom? Então, esses daí são os protagonistas da história aqui. Quem não sabe a história de Galois, Galois morreu muito jovem, né? Ele era um pouco, é um francês, era um pouco rebelde, ele tinha um posicionamento político muito duro em Paris. O pai dele era político, né? E ele, filho de político, e era um matemático, tinha um posicionamento muito duro. Ele foi preso e conta a história que ele morreu em um duelo porque ele se apaixonou por uma mulher, e aí o noivo dessa mulher chamou ele para um duelo, ele aceitou e acabou morrendo. Ixi. Foi uma morte um pouco trágica que ele teve nesse sentido, mas já tem, eu não sei se é teoria da conspiração, histórias que dizem que foi tudo uma jogada política para tentar matar o Galois. Mas enfim, tem um filme, se eu não me engano, sobre a história de Galois. Um filme, é um curta, inclusive, não é um longa, mas tem uma história bem interessante. E jovem, eu acho que morreu com 23, 24 anos, era bem novo. Mas, na cadeia, ele escreveu a teoria de Galois, quando estava preso. Então não tinha muita coisa o que fazer, fez matemática. Revolucionou a matemática. Eu acho que a matemática tem os seus pontos, assim, teve a geometria os elementos de Euclides, foi um ponto de inflexão para a matemática. Um outro ponto seria a discussão dos fundamentos da matemática, lá na parte de Hilbert, na parte de Gödel, aí, no final do século XIX, início do século XX. E a teoria de Galois. Eu acho que são os 3 pontos assim, que tem extremamente importantes para a mudança de como é vista a matemática. E agora, no século XX, teve o Grothendieck, que eu também acho que revolucionou. Vamos lá estudar algumas propriedades. Diga aí, pode falar. Não existem muitos pesquisadores, vamos dizer assim, daqui do Brasil, que é dessa área de grupos para escrever livros, assim, vamos dizer. Tem algum assim mais conhecido? Então, vamos lá. A história, isso não é só em grupos, eu acho isso em muitas áreas da matemática. Tá? A matemática, claro, o Brasil foi conhecido, foi descoberto, né, entre aspas, em 1500. Antes disso, já tinha uma quantidade absurda de matemática. A gente viveu uma revolução absurda, até que seja consolidado como país. A ciência era a última coisa a se pensar aqui, principalmente matemática. Então isso, de uma certa forma, causa um atraso para a gente até hoje. Por mais que hoje a gente tenha um medalhista Fields, que trabalha em uma área bem consolidada da matemática no Brasil, que é a área do sistema dinâmico, a gente ainda tem pesquisadores na área de álgebra, na área de lógica, que é o nosso caso, mas mesmo assim a gente ainda tem um pé atrás. Assim, a gente está perdendo um pouco, está um passo atrás deles que estão lá na frente. A excelente iniciativa que tiveram, eu não consigo não falar de política, mas a iniciativa que teve há alguns anos atrás foi o Ciência Sem Fronteira. É você ter a possibilidade de ir para outro país, onde tem um desenvolvimento científico um pouco maior, e fazer um intercâmbio de conhecimento. Você acaba trazendo isso para cá. Isso aconteceu comigo, eu fui para Barcelona, teve muitos amigos meus que foram para a Europa, para os Estados Unidos. Claro, isso ajuda a enriquecer a ciência do seu país. Você retorna com esse conhecimento. Só que, infelizmente, por exemplo, quem cria essa teoria? Os franceses, sei lá, Galois era francês, cria a teoria. Obviamente, os caras estão com o material na mão. Quem vão ser os primeiros a escrever? Eles. Né? Infelizmente, aqui a gente contenta muitas vezes com traduções ou algo desse tipo. A não ser que seja uma teoria que tenha sido criada aqui dentro do Brasil. Então, por isso que a gente perde nesse sentido. Tá? Acho que, por exemplo, mas os Estados Unidos também aconteceu isso, mas os Estados Unidos tinha essa proposta de intercâmbio de ideias muito mais rápida com a Inglaterra. A Inglaterra chegou nos Estados Unidos, não foi para exploração.
Então, tem toda essa discussão por trás. Mas, bom, a sua pergunta, se tem algum livro daqui, algebristas que escrevem livros. Eu falei, tem o Yves Lequin, aquele que ele tem o livro Elementos de Álgebra, né? Tem na USP, tem o grupo de álgebra muito bom, e aí tem, por exemplo, tem professores na USP, que é o Chestakov, que é um professor de álgebra muito bom. Eu não sei se ele escreveu livro em português, mas lá tem um livro de teoria de Galois também muito bom. Teoria dos corpos e teoria de Galois. Então tem alguns livros aqui, que é muito bom. Mas livros básicos didáticos, infelizmente, não tem. Nem de geometria euclidiana a gente tem tantos livros assim bem. O João Lucas, aquele amarelinho que vocês usaram no Geometria Euclidiana, é um livro talvez o mais usado até hoje, porque ninguém conseguiu escrever outro. Nem tem paciência tampouco também. Tá bom, Valder? Beleza. Vamos lá, alguma outra pergunta, algo? A gente entra aqui nas propriedades elementares de grupos. Então, uma propriedade, então, que é um teorema, né? Então, o axioma é... Observe que aqui a gente tem muito menos axiomas do que lá na geometria euclidiana, que eram, sei lá, uma quantidade grande de axiomas, né? Sim, o professor Andrés tem notas de aulas muito boas. Como eu falei, são notas de aulas, então ainda não passou por revisão, nada desse tipo, né? E para ser publicado, mas as notas de aulas realmente são muito boas. Isso é verdade. As notas do professor André são muito boas, assim como o livro do professor Joseph aqui também, né? São notas de aulas que se transformaram em livro. Então, por exemplo, eu vejo uma diferença muito grande. Eu não estou com o livro aqui. Esse livro que eu passei do Freire, que é um livro em inglês, ademais dele ter a teoria contida, ele conta o momento histórico em onde aquilo foi construído. Então, não é simplesmente uma nota de aula que se transformou em um livro. Ele fez um estudo mais amplo sobre aquela teoria, né? Quando surgiu, a história de como surgiu. Então, isso eu acho mais vantajoso. Mas o trabalho do professor Andrés realmente é muito bom. As notas de aula dele é muito bem escritas. Tá bom? Teorema, a lei do cancelamento. Então, vale a lei do cancelamento para grupos. Se você tem um grupo, então, eu posso, se eu tenho isso, ó, AB é igual a AC, então eu posso cancelar A. Digamos, cortar aqui, né? Aquela regra que a gente tanto gosta de fazer. Corta, eu tenho B igual a C. Tá? E a direita também. O que não acontece, isso em estruturas binárias em geral. Tá? Isso acontece nesse caso. E aí, como é que faz a prova? A prova é simples, viu? Como é que faz a prova desse teorema? Vamos provar primeiro a esquerda e a direita sair de forma análoga. Tá? Então, suponha que A, B seja igual a A, cartesiano C. Então, a primeira coisa que a gente precisa usar de grupos aqui. Como no grupo todo elemento tem inverso, então eu tomo o inverso de A. Temos que existe a linha pertencente a G, o inverso, tá? O inverso de A. Operando aqui a esquerda em ambos os lados da igualdade, né? A esquerda, temos A menos 1 operado com A, B, né? É a mesma coisa de A menos 1 operado com AC, tá? Beleza? Eu fiz essa operação. Agora, daqui eu uso a associatividade para poder mudar esse parêntese daqui para aqui. E daqui para aqui, tá? Observe, se eu não tivesse elemento inverso, eu não poderia fazer isso. Então, eu preciso da propriedade de ter inverso. Agora eu uso a associatividade. Entendi. Tá? Aí o inverso se relaciona com A dos dois lados, aí só fica B igual a C. Isso, vamos lá. Ó, B, né? Associatividade eu tenho isso.
E aqui a associatividade também eu tenho isso. Estragou a curiosidade da prova, rapaz. Não, não estragou, não. Ele pulou um passo aqui. Eu vou mostrar para ele onde foi que ele pulou o passo. Daqui, Tome aí, tome. Daqui o que acontece, né? Como esse cara é inverso, isso aqui é o neutro. Então, isso aqui, né? Daqui eu tenho que E operado com B, E operado com C. Não, ele está correto, o Lucas está correto. Mas o que acontece é que ele foi muito rápido. Se for o máximo de rigor possível na teoria, o que é que acontece aqui agora? É elemento neutro. Pessoal, tem um erro ali no onde tu botou B, era para ser A. Verdade. Eu tava notando isso mesmo, mas não falei nada, sei lá. Aqui é a verdade. Certo? Era só para ver se a gente estava atento. Atento, é isso aí. Você já sabe. Então, como é elemento neutro, identidade, né? Então, o B, ele é B, tá? Só que B, ele é operado com C, e novamente, por ser neutro, isso aqui é C. Tá? Então, aí, acabou a prova por caso à direita, à esquerda, né? O caso à direita é análogo. Por que eu fiz questão de chamar a atenção disso, né? Claro, para ficar evidente onde foi que você usou as propriedades de ser grupo. Então, a existência, vou marcar aqui, ó, a existência de ter o inverso, então é um dos axiomas de grupo, tá? Associatividade e elemento neutro. Você precisou usar os 3 axiomas de grupo para mostrar a lei do cancelamento. Então, se eu falasse assim, pega uma estrutura binária que só satisfaz elemento neutro e existência de inverso. Eu tenho uma lei do cancelamento? Tá? Será que isso eu consigo concluir a lei do cancelamento sem utilizar a associatividade? Ou, será que se eu tiver uma estrutura binária, onde ela é associativa e tem elemento neutro, eu consigo mostrar a lei do cancelamento sem ter inverso? Será que eu consigo? Tá? Então, o que eu queria chamar a atenção na prova é que você usou exatamente os 3 axiomas da teoria de grupo para concluir as leis do cancelamento. Tá? Beleza? Então, estruturas mais fracas, digamos assim, com menos axiomas, não dá para provar a lei do cancelamento. Por isso que eu quis chamar a atenção, Lucas, que você foi muito rápido só para evidenciar o uso dos axiomas, tá? Mas você estava correto. Sim. Então, essa é a primeira propriedade, que é a lei do cancelamento, tá? Então, um dos corolários dessa propriedade é o seguinte. Dado um grupo, então, as equações lineares, agora se eu substituir aqui por uma variável, onde essa variável corre dentro do conjunto dos grupos, né? Essas 2 equações lineares possuem soluções únicas, tá? Por quê? Porque agora eu sei que tem a lei do cancelamento, deixa eu ver como é que eu uso a lei do cancelamento. Vamos fazer a prova desse aqui, só para... Né? Considere aquela... não sei se preciso usar a lei do cancelamento. Eu coloquei como corolário, mas não precisa. Você tem isso aqui, né? É porque você só vai precisar alterar o elemento inverso. Exatamente. Então não é uma corolário, né? Já estava... Quando eu fui digitar, já tinha no meu preâmbulo corolário. Copiei e colei de algum outro lugar. O inverso de A. Não. Tem sim. Vamos lá. Agora eu lembrei. Em ambos os lados, o que é que você vai ter? X operado com A menos 1. B operado com A menos 1. Associatividade.
você vai ter que x operado com a menos 1, vai ser b operado com a menos 1, tá? Elemento neutro, de novo, usando as três propriedades de grupo. Vai ter x operado com a x, é esse cara, vai ser b, tá? Então, eu mostrei a solução de x. Agora, eu preciso mostrar que ela é única. Esse é o ponto. É verdade, tem isso. A unicidade. Agora, vamos lá. Agora, vou escrever. Vamos mostrar a unicidade da solução. Tá? Ou seja, uma das soluções para aquela equação é x, tomar x como sendo b operado com a menos 1. Agora vamos mostrar a unicidade. Então, seja... como é que eu vou chamar aqui? Vou chamar de a linha, tá? A linha solução da equação. Logo, o que é que a gente tem? A linha operado com A vai estar dando B, tá? Assim, né? A linha operado com A está dando B, só que B, esse cara também é solução, né? É B operado com A menos 1, operado com A. Não é isso? Se esse cara também é solução, eu posso substituir esse cara em x também, né? Aqui na equação. Não seria melhor substituir? Ah, sim. Não é isso? Se esse, eu descobri que esse cara é solução. Então, se eu substituir ele no lugar de x aqui, ele dá b. Não é isso? Correto. Dá b. Então, aqui agora eu tenho a linha operado com A, dando b, esse cara operado com A. Usando a lei do cancelamento. Aí eu posso, fazer aquele velho corte. Então, a linha igual a B operado com A menos 1. Então, eu provei a unicidade. Se existisse outro. Tá? Então, de fato, foi uma consequência da lei do cancelamento. É porque eu tinha pensado de outra forma, mas aí ia dar no mesmo, porque no final ia ficar que a linha é igual a x. Só que aí você daria... Tudo bem, mas seria igual a x, que é igual a esse cara daqui? É isso? Mas sem usar... Não, mas ia usar a lei do corte, ia usar a lei do cancelamento. Sem perceber, talvez. Não, ia. É porque a diferença no passo ia estar em tomar esse B, em vez de ser B operado com A menos 1 operado com A, ia ser X operado com A. Ali que ia estar a diferença. Porque B é X, B é X operado com A, porque a gente garantiu que existe a... Tá bom? Beleza? Tranquilo aí, né? Então, isso tem uma solução única, então possui solução única, não possui apenas solução. Então, de fato, você precisou da lei do cancelamento, tá? E agora também a unicidade do inverso. Isso também é algo que que é uma propriedade dentro da teoria de grupos. Então, o elemento inverso de qualquer elemento de um grupo é único. E a partir de provando que esse elemento inverso de qualquer elemento do grupo é único, eu consigo mostrar essa propriedade. O inverso de A operado com B é você pegar o inverso de B operado com o inverso de A. Observe aqui que ele inverte, tá? Ele inverte o A com B, tá? Quando você calcula o inverso. O inverso de A operado com B é B a menos 1 operado com A menos 1. Beleza? Para grupos, a gente tem isso. Beleza? Então, vamos provar isso. Vou começar a prova aqui na nova página. Como é que a gente prova isso? Primeiro o item 1, né?
Aquele mesmo esquema de prova de unicidade de elemento inverso. O que é que a gente faz? Suponha... Não, primeiro eu vou pegar um cara aqui. Seja A elemento de G. Suponha que B e C são inversos de G. Tá? Suponha que eles são inversos de G. Aí o que é que ele tem? O que é que acontece? Se eles são inversos de G, A operado com B é igual a E, tá? Que é a mesma coisa de A operado com C, porque ambos são inversos. Então satisfaz essa propriedade. Diga aí. Inversos de A, né? De A, desculpa. Obrigado, viu? Beleza. Inversos de A, tá? Se são inversos de A, isso acontece, concorda? O B sendo inverso de A dá o neutro, e o A sendo, o C tendo inverso de A também dá um neutro. Usando a lei do cancelamento. Então, B e C são iguais, né? Isso. Então, B é igual a C. Então, está aprovada a unicidade, né? B é igual a C, que aí a gente denota como sendo A ao menos 1. Beleza? Aprovado. Então, o item 1 realmente é... Não, as provas aqui são bem simples. Para o item 2. O item 2 é isso aqui, né? Então, para mostrar que, de fato, isso aqui é inverso, né? Vamos lá. Vamos mostrar que B a menos 1, A menos 1, é inverso de A operado com B. Então, vamos lá. Vamos operar ele à direita e à esquerda e ver que dá o neutro. Essa é a definição de ser inverso, tá? Então, A operado com B, operado com B a menos 1, operado com A. Isso aqui, usando vou colocar assim, associatividade, a gente vai ter o quê? A operado com B, operado com B a menos 1, tá? Vou colocar assim, operado com A. Beleza? Isso eu usei associatividade. Aí, usando o elemento neutro, esse cara vai dar quem? Vai dar E, tá? Porque B é inverso, B a menos 1 é inverso de B, isso dá um neutro. O neutro aplicado com A dá próprio A. A menos 1 aqui, viu? Desculpa. Então vai ficar A com A menos 1. Tá? E A operado com A menos 1, como A menos 1 já é inverso de A, isso dá E. Beleza? Só usei a associatividade e existência do elemento neutro. Análogo para B a menos 1, A menos 1, operado com AB, operado com B, dando um neutro. Beleza? Então, dessa forma, eu mostrei que esse cara daqui é elemento neutro de A operado com B. Pela unicidade, operado no item 1, esse cara tem que ser... Desculpa. Pela unicidade do neutro provado em 1, temos que B a menos 1, operado com A menos 1, tem que ser o inverso o único inverso de AB. Perfeito? E aí acabou a prova. Tá? Alguma dúvida sobre essa prova aí? Observe o seguinte, gente. O comum de cometer erros nesse início da teoria de grupos é achar que as coisas são óbvias. Tá? Assim como aqueles erros que aconteciam lá em geometria, que foi o meu aluno de geometria, né? No início de geometria de incidência, já queria assumir que a reta tinha infinitos pontos, e aí, tá? Que é a mesma coisa. Vai com calma. Tá? Analisa os axiomas, aplica os axiomas, evidencia onde os axiomas estão sendo aplicados, tá? Beleza?
Então, aqui, aquela coisa de teoria de conjuntos, eu vou até relaxar mais, porque eu vou supor que a teoria de conjuntos está bem formalizada. Na teoria de grupos, não. Tá? Tem que ser o mais detalhado possível. Beleza? Então, essas são as propriedades básicas da teoria de grupos. Tá? Que é o quê? Lei do cancelamento à direita e à esquerda, existência única de inverso. Tá? E agora eu vou querer falar só de grupos finitos e retomar aquela história da tabela de Cayley que a gente falou um pouco na aula passada. E a gente acaba a aula. Tá? Só a gente vai construir umas tabelinhas aqui para a gente só analisar o que acontece com as tabelas para grupos finitos. Beleza? Então, nada mais é do que a definição de tabela de Cayley, nada mais é do que uma tabela para estruturas binárias, que é aquela tabela que a gente já fez desde na aula passada, né? A gente fez tabelas para estruturas binárias, mas que ela tem que satisfazer os 3 axiomas. O axioma G1, o axioma G2 e o axioma G3. Ou seja, tem que satisfazer a associatividade, tem que satisfazer a existência de elemento neutro e tem que satisfazer a existência de elemento inverso. Então, assim como o Aleph, antes da aula, antes de a gente iniciar a aula, ele já tinha observado, professor, então quando tem elemento neutro, uma das linhas tem que ser igual a... tem que ser preservada, né? Foi mais ou menos isso que você falou, não foi, Aleph? Pode relembrar para mim? A ideia do que eu queria dizer era isso mesmo. Que uma das linhas ia ser preservada ali, porque operando esse carinha, e ele ia ser igual à coluna dele também, né? Exatamente. Olha esse exemplo aqui, né? Se eu operar todos os elementos aqui, estou tomando G como sendo conjunto A, B, C, D e E, tá? Então, quem é o elemento neutro nesse caso, nesse exemplo? O neutro aí, nesse caso, é o elemento A, não é isso? Porque se eu operar tanto a direita quanto a esquerda, A operado com A dá A, B operado com A, que eu estou operando a direita, o B, né? Com A dá B, C operado com A dá C. Ah, não, aqui tem um problema. É isso que eu ia falar, porque tem alguns elementos que operado com A não está dando ele mesmo. Desculpa. Esse cara daqui não é. Olha, vamos analisar se tem algum outro que faz isso. Nossa, eu coloquei a tabela sem perceber. Vamos perceber se tem algum outro elemento daqui entre esses que é o neutro, né? Aqui dá C. Não dá. Não tem, né? Nossa, eu não tive o olhar clínico. Esse cara aqui não é uma tabela para grupo. Por que não é uma tabela? É a mesma tabela da lista? Deixa eu ver. Né? Ok. Ok. Pronto. Eu peguei a mesma tabela da lista e fiz uma confusão. O que acontece? Observe que na tabela da lista eu não peço para você encontrar o elemento inverso de... não. Eu pergunto se possui elemento de identidade. Pronto, já estou respondendo a letra C. Não tem elemento de identidade, né? Porque você poderia olhar para todas as linhas e ver se ela é a cópia da linha original, né? Como ela não é exatamente a cópia, então ela não tem elemento neutro. Tá bom? Então não é uma tabela para grupo. Já que é exercício, vou deixar que vocês façam a associatividade lá. Verifique se ela de fato é associativa. Tá bom? Vamos ver mais exemplos aqui. Se esse exemplo não funcionou, vamos ver um exemplo. Vamos tentar construir, a partir da tabela de Cayley, da tabela, construir, determinar, vamos falar assim, determinar uma operação binária, né, sobre o conjunto G que só tem 2 elementos.
Vamos começar com faz mais fácil. E e A. De forma que G seja grupo. Tá? Então vamos lá, vamos começar tentando fazer uma tabelinha aqui. Ó. Vou colocar assim. Tá? Vamos lá, vamos escrever. Lembre, eu quero definir uma operação. Desculpa. Uma operação binária que vai relacionar esses elementos, né? Então lembra como é? Coloco aqui na primeira linha os elementos, pulando a primeira casa, na segunda linha também os elementos, e vou realizar a operação, de forma que isso aqui seja grupo. Então, tudo bem, se eu quero que isso aqui seja grupo, então eu preciso de ter um elemento neutro. Associativo, eu não vou nem me preocupar nesse caso. Por que eu não vou me preocupar nesse caso com associatividade? Não escutei. É porque só tem 2 elementos, né? Perfeito. Só tem 2 elementos, né? Então, eu não preciso me preocupar com associatividade nesse caso. Tá bom? Então, o que acontece? A gente tem que criar uma operação binária, então todos os elementos da tabela têm que ser elementos daqui, para poder cair dentro desse conjunto, né? Se a operação binária é função. Tem que ter elemento neutro. Então, quem a gente vai escolher para ser elemento neutro, o E ou o A? Escolha aí. Ué. Né? Então, quando eu operar E com E, tem que dar o próprio E. Quando eu operar o A com E, à direita, tem que dar o próprio A, desculpa. Né? E quando eu operar o A à esquerda do E, né, tem que dar o próprio A. Beleza? E agora, quando eu operar A com A, quem tem que ser aqui o elemento? Porque tem que existir o elemento inverso. Perfeito. Eu só tenho 2 escolhas para colocar aqui para ser a operação binária. A ou E. Concorda? Só tenho essas 2 opções. Por que não pode ser A? Se eu colocar A, então essa estrutura binária não vai ter inverso para o elemento A. Porque o inverso para o elemento A teria que ser um elemento onde, quando eu operar, se desse o neutro. E quando eu opero A com A, está dando A. Então, para ser grupo, não pode ser A. Então, tem que ser... Aqui, obrigatoriamente, tem que ser E. Para que essa tabela satisfaça... os axiomas de grupo. Entenderam, gente? Se eu colocasse aqui no lugar de E, A, ela seria uma tabela para estruturas binárias, mas não seria um grupo. Ficou claro isso aí? Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Ainda não. Ainda não. Vamos Deixa complicar. revisar isso aí para depois surgir as dúvidas. Beleza. Esse daí é simples mesmo, só tem 2 elementos. Mas vamos complicar aqui a história. Vamos colocar mais 3 elementos. Considere agora G o conjunto contendo os elementos E, A e B. Tá? E vamos determinar uma operação binária de forma que, sobre esse conjunto, seja grupo. Então, vamos construir a nossa tabelinha. Tá? Vou colocar assim. Até grande aqui para... Vamos lá. Vamos construir a nossa tabelinha aqui. Então, aqui eu quero construir a minha operação. Então, eu vou dispor os nossos elementos aqui. Né? A, B. E agora eu vou começar a determinar. Primeiro tem que existir o elemento neutro. Então, obviamente, a nossa escolha vai ser o elemento E para ser o elemento neutro. Então, quando eu operar à direita, tem que preservar o próprio elemento. Então, E operado com E tem que ser E. A operado com E tem que ser A. E B, aqui é um B. Viu? B operado com E tem que ser B. À esquerda, a mesma coisa. Se operado à direita e à esquerda tem que dar o próprio elemento. Então, A operado com E, A. B operado com E, dá B.
Aí agora, faltam esses caras aqui, né? Eu colocar elementos para esses caras daqui. Beleza? Aí o que acontece? Vamos analisar. Deixa eu ver primeiro aqui o que é que analisa. Deixa eu ver o que é que é melhor a gente analisar. O A operado com B, ou o B operado com A. A operado com B. Eu tenho duas opções para esse cara, né? Não, tenho três opções. Esse cara tem que cair aqui dentro, né? É A, B, para que seja a função. Certo? Para que seja uma operação binária, tem que cair ali dentro. Então, por que A operado com B? Se A operado com B for A, o que acontece? Qual o problema que eu tenho aí? Que B é elemento neutro. B seria neutro. Como eu quero que seja grupo, então o neutro é único, né, que a gente acabou de provar, então, como eu quero que seja grupo, B teria que ser igual a E. E aí eu teria não três elementos distintos, né? B não seria distinto de E. Então essa possibilidade aqui, ó, a gente não vai ter. A mesma coisa para o caso A operado com B ser B. Também eu não posso ter. Porque se eu tivesse pela mesma razão, o A teria que ser neutro, e A sendo neutro, se eu quero que seja grupo, teria que ser único, pela unicidade que a gente acabou de provar, então ele teria que ser E. Então, esse conjunto não teria três elementos distintos. Tá bom? Então, a única opção de A operado com B é? Neutro. Exatamente. A única opção é A operado com B ser o neutro. Tá? Então, A operado com B teria que ser o neutro aqui. Beleza? Então, o B teria que ser o inverso do A. De forma análoga, eu tenho o quê? Que B operado com A também tem que ser o neutro. Beleza? Ele é inverso à direita, inverso à esquerda. Eu quero que seja grupo. Beleza? E agora para os caras aqui, A operado com A e B operado com B. O que é que tem que acontecer aqui? A operado com A, usando o mesmo raciocínio, A operado com A pode ser uma dessas três opções. Ele pode ser E, ele pode ser esse cara aqui? Pode. Observe. Não pode. Por quê? Porque se esse cara fosse E, A seria inverso. Ah, é. Verdade. E se A seria inverso, A teria que ser igual a B. E aí teria problema. Certo? Verdade, verdade. Verdade. Então esse cara não pode. E a mesma coisa acontece se eu colocasse A operado com A, dando A. Também não pode. Porque senão A seria o que? Elemento neutro. Sim. Né? Não, Peraí. Isso, a mesma coisa. Não pode. Então, a única opção seria A operado com A, dando B. Tá? E aqui a mesma coisa. B operado com B, pela mesma razão, só pode ser A. Diga aí, Aleph. Professor, então, a associatividade na construção da tabela só aparece indiretamente, né? Porque o neutro é único, o inverso é único. Exatamente. Ou seja, na elaboração da tabela, a associatividade, você ganha satisfazendo as outras propriedades do grupo. Tá? Beleza? Ficou claro esse exemplo aí, gente? Sim. Ficou. Beleza? Então, na lista de exercício, eu coloquei aqui, por exemplo, esse daqui é um exercício, o exercício 6, que é para você preencher com 4 elementos, tá? Observe, esse aqui com 3, a única possibilidade de ser grupo é essa.
que acontece? Se você aumentar para 4, já não tem mais uma única possibilidade de se construir grupo. Tem mais possibilidades. Tá? Essa escolha aqui pode ter mais variáveis que você pode escolher para ser grupo. Por isso que começa a ficar um pouco mais complicado. Então, esse exercício aqui é para você completar de forma que isso aqui, de fato, seja grupo. Tá? Ah, não, seja apenas associativa. Pode falar, Helena. Tem outro exemplo aqui. E essa tabela que o senhor fez para ser abeliano seria como? Ah, esse daqui, no caso, também é abeliano, né? Eu estava tentando fazer aqui. Uhum. Então, como ele é único, só pode ser abeliano. Isso a gente vai ver. Assim como o caso anterior também é único, tem que ser abeliano. O que é a abelianidade? Eu já vou adiantar, então. Deixa eu ver se não tem mais. Alguém já falou da outra vez, não sei se foi o Lucas ou foi o Aleph. Abeliano. A tabela tem que ser simétrica, né? Então, é o que acontece, simétrica em relação a essa diagonal, essa é a diagonal principal que se chama, né? Essa diagonal aqui. Então, observa, por quê? A operado com B é a mesma coisa de B operado com A. Tá? Então, você tem a comutatividade aqui. B, B, Azinho, Azinho. E aqui, Ezinho, Ezinho. Tá? Então, você tem essa simetria. O que é que acontece? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse exercício 13 é para você completar a tabela de Kähler. O que é que você tem que fazer? Completar de forma que isso aqui seja um grupo. Tá? Então, a partir de 4 elementos, eu já tenho uma maneira de fazer uma tabela de forma que ela seja abeliana, comutativa, e uma maneira de fazer com que ela não seja abeliana. Eu vou colocar mais um item aqui nesse exercício, quer dizer, uma vez que você construiu essa tabela do jeito que está, eu pergunto se ela é abeliana ou não. Tá? Me digam isso também. Deixa eu ver se tem outra aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se tem 3 elementos, ela vai ser sempre abeliana? Sim, sempre abeliana, porque a única forma de construir uma tabela, um grupo para contendo por 3 elementos, é dessa forma, não tem outra possibilidade. Assim como para 2 elementos. Agora, a partir de 4, a coisa começa a complicar um pouco. Tá? Então, tem mais possibilidades. E isso vai ficar evidenciado mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com subgrupos. Tá? Isso a gente vai deixar mais claro mais para frente. Então, qual é a vantagem de se trabalhar com tabela? Tá? Ela é fácil de entender como é que os elementos são operados, tá? É fácil de identificar a abelianidade, por exemplo, né? Dessa maneira que eu acabei de escrever aqui, se você olhar a simetria, tá? Da tabela. Agora, a desvantagem, ela é útil apenas para grupos pequenos. Né? Quando você vai para grupos muito grandes, né? Deixa eu ver se está aqui. Não está. Deixa eu abrir aquele mesmo site que eu coloquei para vocês na aula passada. Ó, se eu pegar aqui, ó, 10 por 10, eu pegar uma tabela até muito grande, sei lá, 18 por 18, né? Usei 18 aqui, só para vocês verem o tamanho da tabela que fica. Então, soma. Olha o tamanho da tabela, né? Então, fazer muitas vezes uma análise dessa tabela é bem... Analisar propriedades de grupo usando essa tabela. A não ser que você programe do jeito que está programado e faça uma análise computacional. Né? Aí tudo bem. Mas para tabelas muito grandes, ela fica um pouco mais... Não tem muita... Professor? Vantagem. Diga aí. Uma dúvida. Dizer que um grupo é abeliano é uma maneira sofisticada de dizer que ele é comutativo? Isso, é uma maneira... exatamente, um grupo é comutativo. Abeliano se deu devido a Abel, aos trabalhos que Abel fez, e ele trabalhou exaustivamente sobre grupos abelianos. Aí costuma se chamar esse grupo de grupo abeliano. O senhor já pegou alguém falando assim? Como? Grupo comutativo? Sim.
Sim, tem Para alguns livros, confundir as pessoas. tem alguns livros que chamam de grupos comutativos, tá? O caso é que tem uma razão um pouco mais complexa. Tem uma teoria de uma geometria algébrica que, digamos assim, a coleção de todos os grupos abelianos, todos os grupos comutativos, tem uma propriedade bem específica que, por exemplo, a coleção de todos os anéis comutativos não tem. Então, para diferenciar estruturas comutativas gerais com grupo comutativo, aí chama abeliano. E essa propriedade que essa coleção tem específica é chamada de abelianidade da coleção. Então, é algo bem mais avançado, que justifica até mais o uso desse nome abeliano. Não simplesmente uma frescura aqui daqui da história. Né? Tá? Mas tem uma razão. Mas aqui a gente vai usar, ou você chama do jeito que você quiser. Ou abeliano ou comutativo, pouco importa. Né? Aqui no curso não tem importância, não. É a mesma coisa. Tá bom, gente? Então, 10h40 em ponto. Deixa eu passar a lista, viu? Sim, está tudo bem. Não deu certo com a extensão, não? Deu, vou passar aqui agora. Ah, tá. Aí vocês colocam aí. Professor, só uma dúvida aí sobre o que o senhor falou aí do grupo ser abeliano e da tabela. É tanto necessário quanto suficiente, né? É isso, não, claro, é essencialmente sim. Verdade, essa da simetria aqui que você está falando, né? Sim. Isso, exatamente, isso é verdade. É abeliano, boa, Aleph. Vou escrever isso. Se e somente se, tabela, é simétrica. Isso, claro, a gente está em grupos finitos, viu? Não esqueçam, a gente está em grupos finitos. Tá? E a gente vai fazer análise de grupos finitos mais para frente. Eu não estou conseguindo ligar o negocinho da extensão aqui, não. Ele tá agora. Ele tá meio, não quer mandar mensagem. Compartilha a tela se estiver com dúvida. Pronto, mandei aí. Qual é a palavra-chave? Presença? Presente? Presente, é. Tem diferença de maiúsculo, minúsculo ou não? Tem. Não entendi, professor. É para escrever presente? É minúsculo, só escrever presente. Quem está aqui na aula só escreve presente aí no chat. É maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Presente minúsculo. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar, eu não lembro. A gente vai começar a falar de grupos, ordem de um elemento, ordem de grupos cíclicos. Se eu não me engano é isso. Eu não lembro, tá aqui já, eu já preparei. Deixa eu ver aqui. Então o teorema de Lagrange está perto, né? Tá, não tá longe não, tá perto. Grupo está começando a ficar legal. Não, tá começando, é legal, é interessante. É legal. Só começando, Darlan, só começando, calma. É muito bom. Quando o Gil me falou que sempre que for prima, a cardinalidade sempre vai ser abeliano, eu já fiquei assim, nossa, que interessante. Isso, tem propriedade, tem teoremas fantásticos aqui, viu? E principalmente envolvendo a teoria dos números, né? Subgrupo de um grupo, a ordem de um subgrupo finito, a ordem de um subgrupo finito de um grupo finito divide a ordem do grupo, ou seja, o tamanho. Então isso já é uma propriedade extremamente interessante, você não precisa se perder, você sabe contar exatamente quantos subgrupos tem ali dentro, e essa informação é extremamente valiosa. Tem coisas aqui, propriedades extremamente... Subgrupo de cíclico é cíclico, que é uma outra coisa extremamente interessante para fazer conta. As partes soltas aí agora que tá meio fazendo sentido as coisas, tá ficando bem legal. E vai ficar mais, vocês vão ver. Até o final. Valeu, pessoal. Bom dia. Beleza, bom dia. Vou parar aqui a lista. Vou parar a gravação também.
Ok, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tô saindo, se cuida, qualquer coisa o senhor fala, né? Isso, qualquer coisa pergunta lá no Discord, eu já estou lá também. De vez em quando dá uma olhada, tá? Ah, beleza. Professor, o colega já mandou a parada do exercício. Aí, se der um tempinho, a gente pode ver lá no